Olá, todos bem por aqui? Riqueza Além do Dinheiro é o nosso bate-papo semanal para desenvolver o autoconhecimento financeiro. Eu sou Juliana Bilha e aqui eu compartilho experiências e aprendizados que mostram que viver com mais leveza também faz parte de uma vida financeira mais consciente. Comprar é bom, libera dopamina e aquela sensação de prazer imediato. Mas a sociedade diz que o problema é a falta de controle. Mas será que gastar sem culpa te faz uma pessoa pior? No primeiro episódio do nosso podcast eu falei sobre a culpa que sentimos de gastar e eu li o comentário de vocês e algumas pessoas colocaram, mas e quando a gente não sente culpa de gastar? E é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Como é que a gente sabe distinguir quando um comportamento ele é considerado normal e quando ele começa a ser prejudicial à pessoa, ou seja, um comportamento compulsivo? O gasto hedônico é um tipo de consumo ligado ao princípio do prazer, onde o foco é na experiência do uso do objeto e não no ato da compra em si. Esse tipo de gasto, ele exige uma presença subjetiva. O que é isso? É onde a pessoa não vai comprar no automático, é o contrário de comprar no automático. Ou seja, a pessoa sabe o que ela quer comprar, por que ela quer comprar e ela consegue esperar para adquirir aquilo que ela está desejando, o objeto que ela deseja. Ou seja, o gasto hedônico ele está direcionado ao objeto específico que dá prazer, oferece utilidade, conforto de uma forma consciente. O prazer de adquirir algo não se esgota no momento em que a pessoa está passando o cartão efetivamente, mas ele se prolonga pelo tempo do uso daquele objeto. Aqui há uma coerência entre o dinheiro que saiu para adquirir aquele objeto e a experiência que ficou e que a pessoa utiliza no dia a dia. Vamos supor você que ama café, diferente de mim, né, gente? Vocês sabem, mas vocês que amam café. Então vocês vão pesquisar uma máquina, por exemplo, de café. Então vocês vão lá, vocês pesquisam, vocês eventualmente testam, vocês fazem lá uma cotação, decide comprar e compra. Quando vocês usam essa máquina, vocês passam o café, sente aquele cheiro, dá aquela sensação de, puxa, olha que legal, eu tava querendo tanto e agora eu vivo essa experiência. Aqui existe uma sensação clara de satisfação. Então, aquele dinheiro fez sentido para essa compra. Já o gasto compulsivo, gente, é o prazer no ato de comprar. O objeto aqui é um mero detalhe. O prazer mesmo está no movimento de buscar, escolher e conquistar. O compulsivo, ele não quer o sapato ou comer. Ele quer, na verdade, aliviar uma tensão que a falta provoca. O pico da dopamina dele, né, daquela satisfação, acontece na antecipação. Quando a pessoa efetivamente passa o cartão, é como se a magia acabasse. O objeto é como se ele perdesse a cor, porque na verdade ele nunca foi o objetivo final, né, daquele comportamento. Vocês conseguem perceber a diferença entre um e outro? Sabe aquela pessoa que fica horas em loja online, dando um exemplo aqui, e coloca um monte de coisa no carrinho e fica, pesquisa, e na hora que a pessoa passa efetivamente o cartão, surge aquele relaxamento? É exatamente isso. Mas quando aquela compra chega 3, 5 dias depois, ou aquela compra às vezes fica parada, ou a pessoa abre e não necessariamente sente aquela mesma satisfação, aquela mesma empolgação do ato da compra. Algumas pessoas abrem o que elas compram e sentem até tédio. Sem, tipo, não gera nada, fica lá às vezes até jogado no canto da sala e aí vai abrir quando lembra daquilo que comprou. O objeto em si, ele não tem o valor do uso, mas ele tem um valor como um sedativo que a pessoa precisa para aliviar certa angústia naquele momento. Então pensa aí no seu dia. Você já comprou algo ou conhece alguém que comprou algo e tá lá tudo com etiqueta no armário? Teve o ato de comprar, mas nem usou, deu aquele vazio quando chegou, aquela falta de importância. Isso eu costumo chamar de ressaca do objeto. Mas aí vocês podem me perguntar, mas Ju, quando o comportamento vira efetivamente compulsão? Inicialmente, a busca começa por um prazer ou por uma satisfação, né, por se sentir bem. Mas quando começa a impactar
outras áreas da sua vida, por exemplo, área financeira, área amorosa, familiar, emocional, aí é um sinal grande de alerta. Eu quero trazer alguns exemplos em cenários diferentes para vocês identificarem aí, terem até mais clareza para poder pensar a respeito de como você tem lidado e como você tem se comportado com relação a compras, tá? Vamos começar falando, gente, na alimentação. Geralmente o indivíduo, ele engole a comida sem necessariamente sentir o sabor. Ele busca o entorpecimento que o excesso de açúcar, de gordura faz no cérebro dele, dá aquela sensação de satisfação. Prazer aqui acaba na última garfada. O que sobra aqui é o desconforto físico e não foi ocasionado por uma fome, que é a necessidade de comer, percebe? Sobre comer emocional, e isso é um sintoma. No trabalho, que são os famosos workaholics, o indivíduo ele não trabalha para construir algo específico, né? Um objeto específico muitas vezes. Ele trabalha para muitas vezes não ter que ir para casa e lidar com alguns conflitos familiares ou alguns vazios, algumas angústias que ele mesmo sente. O trabalho aqui muitas vezes é um tampão para um tipo de solidão. E quem cuida do corpo excessivamente, hein? Aqui o corpo vira um projeto infinito. A pessoa busca uma perfeição que nunca chega. Cada treino que a pessoa faz não é para a saúde necessariamente, mas é uma tentativa de controle sobre a vida através dos músculos. E nos empréstimos, em quem costuma pegar vários empréstimos, aqui o sintoma é o dinheiro novo. A pessoa se vicia na sensação de ter o limite liberado, o crédito aprovado, entrar um dinheiro na conta, ignorando que às vezes, muitas vezes está cavando um buraco mais profundo. O empréstimo ele vira aqui um analgésico de curto prazo, ele não está contendo a hemorragia financeira. E na cirurgia plástica e nos procedimentos estéticos, o prazer aqui não está ligado no resultado final, mas sim na possibilidade e na promessa da próxima intervenção. E essa próxima intervenção é a que vai te deixar completa. A pessoa não busca o centro cirúrgico ou a possibilidade de preenchimento não só por vaidade, mas por uma incapacidade de habitar a própria pele de forma confortável. É a tentativa de editar o lado de fora para silenciar uma inadequação que é interna. Assim que o inchaço passa, aquele sentimento de falta volta e o espelho exige uma nova mudança. No álcool e nas drogas, não se trata do sabor do vinho ou da experiência social, mas a velocidade com que a substância consegue alterar o estado consciente. A pessoa busca se entorpecer para silenciar aquelas vozes críticas, traumas. É uma forma de não estar lá para ter que lidar com a realidade que por si só a pessoa não consegue consertar. Então, gente, em todos esses exemplos, o objeto ele passa a ser o centro da busca da pessoa. O sistema de recompensa para quem já tem a compulsão, ele vai buscando, ele vai querendo cada vez mais saciar essa compulsão, essa falta que a pessoa sente. Ou seja, o objeto da compulsão, ele não é um bem de consumo, mas ele passa a ser um tipo de suporte emocional. É a forma com que a pessoa consegue lidar e tentar regular essas emoções que estão adoecidas. Então, as pessoas que têm compulsão, elas não sentem culpa porque aquele ato é a forma com que ela consegue se regular diante de todo o turbilhão interno que a pessoa sente. É a forma com que ela se mantém estável diante de um caos interno. Você sentiria culpa por respirar? Aí, eu quero entrar com vocês aqui falando um pouco sobre necessidade, desejo e sintoma. Porque, gente, a necessidade é tudo que a gente precisa, por exemplo, para sobreviver. Isso é necessário, né? Então, ou seja, a gente mata a fome quando a gente está com fome, né? O organismo tem aquela necessidade de comida. O desejo, ele é insaciável. Então, na compulsão, o objeto é um simples coadjuvante. O que a pessoa busca é um alívio momentâneo que aquele objeto, teoricamente, vai proporcionar. Por ser insaciável, o desejo, ele depois daquilo adquirido, vai se deslocar para uma outra coisa. Então, o desejo, quando ele é saudável, quando ele é considerado saudável, por exemplo, você quer fazer uma viagem, você vai planejar, você vai esperar e você vai usufruir. O
prazer está no uso. Já o sintoma é a compulsão, prazer no ato, na caça. O objeto em si ele é irrelevante, porque as pessoas repetem um ciclo, por exemplo, quem está endividado, por que às vezes repete esse ciclo de voltar ao endividamento? Porque muitas vezes a compulsão vai viver lá, ou seja, ela é o sintoma, ela não é a causa mais profunda. Percebem a diferença? Então, necessidade, desejo e sintoma. Já a repetição, que eu acho importante a gente falar aqui também, é como se o objeto preenchesse um buraco real, que é emocional. Você precisa, por exemplo, comprar algo novo, de novo e de novo, para atingir um nível de satisfação que nunca chega. É como se você estivesse bebendo água salgada e tentasse matar sua sede. Aquela repetição vai acontecendo. Então, para quem tem compulsão, gente, a ausência da culpa acaba sendo uma defesa, que a gente chama na psicanálise de clivagem do ego. É como se o ato ali compulsivo, você se dividisse em dois eus, né? O eu que deseja e o eu que avalia as consequências. Quando você tem comportamentos compulsivos, meio que você desliga o eu que avalia as consequências e você usa o eu que deseja. Não é que a pessoa fica alienada, ela não sabe que vai ter um impacto, ela sabe, mas ela não está operando com a realidade. Ela precisa aliviar aquela angústia, aquele vazio, o que ela está sentindo ali de ruim e que ela não sabe gerenciar aquilo dentro dela. Então, quando eu compro tentando curar algo que não está bem internamente, a culpa ela não vai ser um objeto de cena, porque é como se eu estivesse interrompendo a função defensiva daquele ato. O cérebro cria um tipo de anestesia psíquica que não tem nada a ver, gente, com irresponsabilidade, falta de caráter ou algum descontrole moral, mas é uma forma de tentativa de evitar um colapso emocional. Mas aí, vocês podem me perguntar assim, tá bom, Ju, mas então para dizer que eu não tenho compulsão, é normal que eu sinta culpa ao gastar? Gente, a culpa, ela não está ligada a um critério de decisão financeira saudável. Não é esse o foco. Quando você toma decisão consciente, ou seja, eu quero comprar algo de maneira consciente, eu tenho uma necessidade, eu junto dinheiro, eu espero para comprar, tá dentro do meu orçamento, não tem motivo para a pessoa ter culpa. Essa é uma forma de consumo saudável. A culpa ela não tem que existir, percebe? E no meu dia a dia, como profissional, o que eu percebo que é uma grande questão? Geralmente as pessoas querem tratar o sintoma, que é o gastar, como se fosse a causa. Então, qual é o problema que parece aparente? Os juros, a desorganização, o limite, né? Como a pessoa não tem limite, mas o que acontece como causa? A pessoa gasta no momento que ela tá cansada, que ela tá com exaustão, que ela tá triste. O cartão funciona como um alívio imediato para sair daquele estado que a pessoa não consegue lidar, não sabe sair. O planejamento falha justamente quando a carga emocional aumenta. Então não é a questão do gasto em si, mas o que está levando a pessoa a fazer aquele gasto. A gente precisa se aprofundar mais, gente, porque senão a gente fica muito no raso, a gente fica tratando sempre do sintoma e trazendo coisas que às vezes não é, a pessoa traz como, aquela pessoa é uma irresponsável, não sabe lidar com dinheiro. Isso é o raso, é o sintoma, mas o que está por trás desse sintoma? Qual é a causa? Como é que a pessoa funciona? Como ela lida com as questões internas dela? Como ela lida com as angústias, com as dores, com os traumas e como esse processo todo está se refletindo na ação, na atitude dela. Por que ela gerou aquele comportamento compulsivo, sendo que a gente entendeu que não é o objeto em si, mas é o alívio de algo mais profundo. Então, o ficar no raso é tratar somente a falta de disciplina, mas não melhorar a relação que a pessoa tem com o dinheiro. Tem muitos traumas ligados ao dinheiro, gente. Muita coisa que a gente viu lá atrás e que a gente traz muitas vezes como trauma. Sem resolver a dor que antecede o gasto, o ato da compra, o comportamento, ele vai tentar arrumar outros caminhos
para aliviar, que seja o cartão de crédito, pegando outro empréstimo ou ficando em fuga, não querendo tomar contato com a realidade. Então, quando a pessoa tem uma relação saudável com o dinheiro é o meio. Eu poupo, eu invisto, eu guardo, eu pesquiso, eu realizo tranquilamente. Existe um tempo de espera entre eu me planejar e eu realizar. E a pessoa não tem angústia, ela não sofre nesse período, né? Que é o período que a gente chama de adiantamento da gratificação. Por que as pessoas querem realizar coisas fora de hora? Porque ela não consegue lidar com esse tempo de espera, que sim, está muito adoecido pelo momento que a gente está vivendo de, como a gente já falou em outros episódios, tudo muito rápido, tudo automático, eu quero esse efeito e essa sensação de alívio rápido. Dentro desse exemplo que eu tô dando de ter uma relação saudável com o dinheiro, vamos lá, quero viajar para a Itália. Eu vou lá, eu pesquiso, eu guardo dinheiro, eu compro a passagem, eu degusto cada momento, eu assisto vídeos já me imaginando lá. Então, o prazer aqui, ele tá na experiência real. Já na fuga da dor, o que eu faço? Eu compro para aliviar um sintoma. O dinheiro, ele não é um meio para o prazer, mas ele é uma regulação emocional. E é totalmente diferente. Aqui, o gasto serve para calar um desconforto emocional, seja solidão, raiva, tristeza, ou euforia, ou alegria, percebe? O objeto é irrelevante. Então, aquele sapato, aquela viagem de última hora que eu fiz, não estava planejada, ou um presente que eu comprei para alguém fora de ocasião. O que importa é o alívio que o ato vai trazer para a pessoa. Vamos dar um exemplo aqui. Tive um dia horrível no trabalho. Me senti desvalorizada, invisível, totalmente desconsiderada. Eu saio do trabalho, eu passo por uma loja e gasto R$2.000 nessa loja. Vocês acham que você está gastando que você precisa daquilo que você comprou com R$2.000? Ou porque naquele momento você tem a necessidade de se sentir potente, valorizada, considerada, e aí você fala, ali eu tô exercendo o meu papel de poder, onde o gasto está sendo um sintoma para a ferida da autoestima. E aí vocês vão começando a perceber no dia a dia como vocês estão se relacionando com comprar, com gastar, com necessidade, com desejo, com a relação com o dinheiro. É importante que vocês entendam todos esses pontos que a gente está trazendo aqui, vão colocando na vida de vocês e vão percebendo como eu estou consumindo. E não só o ato de consumir, parcelei, não consigo pagar aquele parcelado porque não estava planejado. É tudo uma consequência. Então a gente vai na causa, aí resolvendo a causa, você vai parar de ter aquele comportamento e a gente atua no sintoma, né, que é efetivamente a compra, o endividamento e a forma prática com que você está, com que está desembocando aquele comportamento que você tem. Gente, olha, isso é maravilhoso, a gente ter essa dimensão de autoconhecimento. Então, isso é tão importante. Por isso que, assim, quando eu estava escrevendo esse roteiro, eu falei, eu preciso ir mais a fundo para que as pessoas tenham a dimensão da coisa, entende que não é algo de desvio de caráter, não é algo superficial, que é muito fácil apontar o dedo e falar, essa pessoa é assim, essa pessoa não tem mesmo responsabilidade, não sabe fazer isso, nunca soube lidar com dinheiro. Isso não reflete a realidade, a gente não sabe o que a pessoa está passando internamente, né? Então, assim, o julgar é um peso que a gente coloca em cima de tudo isso que está por baixo. Então lembra daquela imagem do iceberg? Que tem a pontinha é o comportamento que a pessoa está fazendo. Eu como muito, eu tenho essa compulsão, vou gastar, vou fazer empréstimo, vou corpo e tudo mais. O que está por baixo são todas as causas do que está incomodando a pessoa para que a pessoa tenha aquele comportamento. Então, qual é a grande questão aqui? A anestesia tem um custo. Tem um custo esse se anestesiar para não sentir a dor. É jogar todas as coisas para debaixo do tapete. Então, quando eu me anestesio para não sentir a dor do gasto, eu também perco a capacidade de sentir alegria diante da conquista. O conquistar
Você já pensa ali, ó, qual que é o próximo? O que eu quero agora? O que eu quero saciar esse desconforto que eu tenho? Não fica feliz, não dá tempo da pessoa ficar feliz com aquela conquista. Isso está adoecido e você precisa olhar para isso. Não existe celebração apenas no alívio. O alívio, ele vai durar pouquinho, ele é muito rápido. E esse é o cuidado que nós todos precisamos ter, de olhar pra gente não só no automático, não só no rápido, olhar profundamente, aprender a fazer isso. A gente só vai conseguir fazer isso quando a gente tiver clareza do que pode estar acontecendo. Então, para finalizar, talvez você tenha percebido uma coisa importante desse episódio. Esse é um episódio para fazer a gente conseguir ficar em pé, para fazer a gente conseguir se sustentar quando está muito difícil. Então, o comprar, o comer, o exercitar excessivamente o corpo, se anestesiar, é uma forma de regulação emocional. Isso é como o seu corpo está te dizendo que tem algo de errado. Assim, de verdade, espero ter conseguido com esse episódio te fazer enxergar padrão. O que é um padrão? Como você está lidando com as situações do seu dia a dia? Então, se você se reconheceu em alguns desses pontos, ou um ou mais de um, é importante que você saiba que precisa buscar ajuda. Sozinho é muito difícil de sair, porque se você soubesse, você já não estaria, você não entraria nesse estado. O que está consciente, criar um intervalo entre o impulso e o ato. Então, ter essa clareza, essa consciência é que vai te fazer, gente, se for necessário, buscar uma ajuda profissional. Quando já está no momento de compulsão que vocês entenderam aqui, o primeiro investimento que você tem que fazer é em você. É na sua saúde mental, na sua saúde emocional. Ter consciência é o primeiro passo, sim, mas ele não vai resolver o problema, né? Ele é o sintoma, mas ele não é a causa. Para você ir mais a fundo, ter a coragem de tirar aquilo debaixo do tapete, um profissional vai te ajudar. Pode procurar um terapeuta, um psicanalista, alguém que entenda e te ajude a descobrir o que esse seu sintoma está tentando te dizer, para que finalmente você possa desejar ter uma relação saudável, por exemplo, com o dinheiro, seja qual for a sua compulsão, e não apenas consumir por consumir. E vamos agora para o quadro Fala o que te vem na cabeça. Esse é um quadro onde eu conto algo aleatório que aconteceu comigo, que eu vi, que eu li, que eu refleti e que eu quero trazer aqui para vocês. Gente, assim, ó, essa semana eu fiquei pensando o que eu vou levar para eles, para esse quadro. E eu me lembrei que eu fiz uma cagadinha essas semanas atrás, que eu falei, não, eu vou levar porque eu tenho registro disso. Vocês vão ver lá no mural. O que acontece? Vocês sabem que eu trabalho lá no hospital, né? Eu trabalho aqui no Canadá, sou funcionária pública e eu fui chamada para um plantão das 4 à meia-noite. Tá? Então esse é o último horário até que eu posso trabalhar no hospital, até meia-noite. Então fui para esse plantão e aqui em casa eu abri a geladeira, tava passando morcego dentro. Gente, não tinha nada em casa. A gente não tinha ido no mercado. A correria do dia a dia, né? Vocês sabem, tanto quanto eu. Não dá, às vezes, parar, fazer comidas. Eu tô de plantão de final de semana. Enfim, não tinha nada para comer em casa. Então, o que eu fiz? Eu vi que tinha um iogurte, peguei. Tinha uma laranja, peguei. Deixa eu ver o que mais que tinha. Acho que tinha umas bolachinhas, só peguei. O que eu pensei? Cá com meus botões. Falei, lá dentro na cafeteria tem um Subway, tem um Tim Hortons e tem um Subway. Não gosto de nenhum, tá? Gente, vocês devem pensar que eu sou fresca pra comer. Eu não sou. Eu como de tudo. É que eu gosto de comida. Eu gosto de legume, verdura. Eu gosto de, enfim, comida de verdade. O meu problema é essas coisas industrializadas que parecem isoporzito. Pra mim não tem gosto, não tem paladar. Enfim, aí o Subway menos mal do que o Tim Hortons. Aí eu falei, bom, beleza, compro um negócio no Subway. Tá bom, tô lá, linda e maravilhosa, trabalhando. Esse dia eu tava num laboratório de cauterização, tipo um centro cirúrgico. E aí tava empolgada lá no trabalho. O que acontece? A hora que eu desci pra ir pro Subway, o que tinha feito? Tinha fechado, porque eu esqueci que eu estava trabalhando até tarde. Então o Subway, acho que deve ter fechado
Umas 7, umas 6? Não sei dizer. A hora que eu desci tinha fechado. E, gente, eu entrei às 4 da tarde. Eu ia ficar até meia-noite. Não tinha o que comer. Não tinha o que comer. E aí eu falei, como que eu vou fazer render esse iogurte, essa laranja e essas bolachinhas? Eu tenho hipertiroidismo, depois eu vou contar em um dos episódios. Então, o meu metabolismo é tão acelerado, é como, tipo, tudo que eu como, daqui a pouquinho eu tô com fome de novo, ele engole tudo. Eu falei, meu Deus, eu vou desmaiar. E aí veio aquele drama da montanha. Bom, aí eu peguei e falei assim, tá bom, eu vou comer devagar para tentar dar um sentimento maior de saciedade. Falei, bom, vou comer devagar. Aí eu olhei dentro da minha bolsinha, né, de comida, que eu não tinha levado colher para comer o iogurte. O iogurte não é aquele tão líquido, é aquele um pouquinho mais sólido. Era de banana, uma delícia esse iogurte. Vocês vão ver a hora que eu mostrar o potinho. E eu tinha o quê? Uma faca. Olha isso, gente, olha isso. Eu tinha uma faca. Porque eu falei, se achar alguma coisinha, algum patezinho, eu passo na bolachinha e tal. Lesa, tá? Aí... Qual que foi a minha solução e o meu desespero? Porque não tinha o que comer. E aqui, se vocês não sabem, quem vem pra cá, não fica as coisas abertas igual fica no Brasil, gente. Aqui, de verdade, das 8 horas da noite está tudo fechado. Restaurante, lanchonete, às vezes fica algum pub ou outro até mais tarde, mas aqui fecha tudo. Não é igual ao Brasil, que você vai às vezes até de madrugada, você acha uns lanchões da vida, uns podrão, ai que delícia, me deu água na boca. Não tem, aqui não tem isso. Então não tinha nada pra eu comer, tá? Ponto. Eu falei, pra não desmaiar, o que eu vou fazer? Vou comer devagar. E aí tinha essa faca lá e não tinha colher. O que eu fiz? Eu comi o iogurte com faca. Eu comi o iogurte bem devagarinho e aquela fome com uma faca. E eu falei, não, eu vou registrar esse momento, que é o momento, gente, da derrota. É um momento que a desilusão, ela vem assim, que você fala assim, o que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Mas aconteceu, então eu comi o iogurte com faca. A banana, não, a laranja, eu comprei. Eu levei a faca para descascar a laranja. Não foi por causa de um patê, foi para descascar a laranja. Então, com aquela faca que eu ia descascar a laranja, eu comi o iogurte. E aí eu fui, e aí cada goma eu cortei a laranja em 4 e fui tirando goma e fui comendo com uma sofrência, sabe? Uma coisa assim, uma dor. Mas juro pra vocês, a hora que eu saí meia-noite, eu como mais tarde? Geralmente não. Eu como até umas 9 e tal, no máximo. Mas aquele dia eu tive que chegar em casa e jantar, porque senão eu não ia conseguir dormir, que, gente, dá uma dor no estômago de fome, eu tenho que comer muito e comer toda hora. Então, esse é meu testemunho do falho que te vem na cabeça, que eu tive que comer iogurte com faca, porque eu não tinha o que comer, porque eu esqueci de levar lanche. Eu esqueci não tinha, eu esqueci de comprar o lanche que eu me propus a fazer. Então é isso. Se esse episódio fez sentido pra você, te tocou, você se viu em alguns desses exemplos, ou viu que, mesmo que você não tenha compulsão, mas que você tá caminhando para buscar cada vez mais essa recompensa e um alívio, é um sinal de alerta. Então, assim, compartilha com as pessoas que você ama, que você gosta esse episódio. Tudo que faz bem pra você pode fazer bem pra outra pessoa. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Deixa o seu comentário aqui. O que você achou do episódio? Você se viu em algum dos exemplos? O que te fez refletir? Coloca tudo nos comentários. Segue a gente no Instagram. Olha lá o mural que eu vou colocar eu comendo com faca. Segue a gente também no YouTube, que se você quiser olhar pra minha fuça, acessa lá, segue o canal, compartilha, e é isso. Lembrando que você tem o cupom de desconto PODRAD e todos os nossos produtos e serviços estão no link na descrição desse episódio. Use e abuse, tá bom? É isso, até o próximo episódio. Tchau, tchau!